Bom dia, gente. Vamos começar aqui pontualmente às 11 horas. Bom, nós vamos apresentar sobre uma arquitetura microserviços utilizando Rails, também especificamente GraphQL e multi-clientes com JavaScript e React.js. Bom, meu nome é Caio, é o meu 10 anos desde que eu estive aqui no Fizzle a primeira vez, é a sétima vez que eu participo. E eu trabalho numa empresa de São Francisco chamada Midan, onde a gente trabalha com dois softwares principais, um para verificação de notícias falsas, chamada Check, que é usado desde 2012, que é o que a gente vai usar mais como caso de uso aqui durante essa apresentação. E também nós temos o Bridge, que utiliza a mesma arquitetura, que é um software para tradução, que também já foi utilizado em vários casos, aí, utilizado pela National Geographic e outros clientes que nós temos. Bom, oi, eu sou o Alexandre, né? Eu sou desenvolvedor front-end no Midan. Aqui também a gente tem Daniela, nossa colega, também desenvolvedora full stack. O Check e o Bridge, né, nossas ferramentas, como o Caio falou, são para trabalho colaborativo online, né, de jornalistas e tradutores na verificação de notícias e tradução. Bom, então, fazendo um pouco do histórico, né, como era a situação antes da gente migrar para uma arquitetura em multisserviços. Então, o software ele começou a ser desenvolvido em 2012, era um monolito difícil de manter, desenvolvido em cima de Drupal, com PHP. Nada contra PHP, mas também não tem muita coisa a favor, porque chega um momento que fica muito difícil, né, de manter o servidor, alguns problemas de segurança também. E aí, como o software cresceu muito de 2012 até 2016, e a equipe também cresceu muito e os clientes também passaram a demandar muitas funcionalidades, acabou ficando difícil manter um software tão grande dentro de um núcleo único, né, centralizado. Então, em 2016, a gente reescreveu o software todo do zero, utilizando Rails e separando, né, o back-end do front e separando o próprio back-end em componentes menores, né, em uma arquitetura de microserviços. E o front também completamente separado, então a gente não tinha mais views dentro desses serviços, né? A parte front passaram a ser também softwares específicos escritos em JavaScript que comunicavam com o back-end via API. E para o desenvolvimento, né, como a gente tinha vários softwarezinhos menores, a gente acabou desenvolvendo um Rails template, que aí já funcionava como um gerador para essas aplicações menores, já criava uma aplicação com um núcleo meio que pré-definido, né, a parte de autenticação, de chave API, de documentação, API Explorer, tá? Ele já gerava tudo isso automático para a gente, né, que a gente chamou de Lepis. E para a parte do front-end, a gente também desenvolveu um gerador, né, que em NPM, né, o equivalente ao Rails template seria um gerador human, que a gente chamou de Kefir, e que ele também já gerava para a gente o esqueleto das aplicações em JavaScript e React, que também já vinha com essa parte toda de fazer de Webpack, de comunicação com a API do jeito que era, Relay e várias outras coisas. Então, falando basicamente, né, só para dar um contexto, né, talvez nem todo mundo saiba, qual é a diferença básica entre uma arquitetura monolítica e uma arquitetura baseada em microserviços, né? Então, na monolítica, basicamente você tem uma única entidade deployável, né, digamos assim, em que você tem tudo dentro daquele mesmo núcleo de software, né? A interface de dados, a camada de negócio, a interface de usuário, tudo numa coisa só, né? É bastante vertical e bastante acoplada umas às outras. E quando você tem arquitetura em microserviços, as entidades elas são meio que independentes. Então você tem várias entidades deployáveis, né, são softwares separados, e cada um tem uma responsabilidade por um papel específico dentro daquela arquitetura. Então, e além disso, você tem também essa separação em camadas, né, em múltiplos clientes. Então a gente tem ali, naquele exemplo do diagrama, a gente teria 3 softwares com 3 microserviços em cima deles, né, 3 camadas de dados separadas, e as interfaces de usuário também são separadas. E com isso fica mais fácil de manter,
né? Porque um software não interfere no outro, então, mesmo que você não tenha uma equipe grande, você tem pessoas trabalhando em cima do mesmo software ao mesmo tempo, fica muito mais fácil do serviço correr em paralelo, né? E o deploy, né, da mesma forma, acaba sendo softwares específicos. No nosso caso, como é que funciona hoje nossa arquitetura em microserviços e múltiplos clientes que a gente já vem mantendo há quase 3 anos já. Então, no back-end nós temos hoje 3 APIs principais em Rails e GraphQL, que seria o Pender, que é um serviço específico para fazer parsing de mídia, né? Ou seja, ele recebe uma URL, ele é um microserviço especializado em receber uma URL, fazer um parsing, né? Ou seja, identificar título, descrição, as imagens e tal, faz cache e todo esse tipo de coisa. Seria equivalente ao Embeddly, não sei se vocês conhecem, mas é um serviço também de parsing de URL. Temos o Check API, que é o principal, a nossa API principal, que cuida de toda a camada de dados e esse tipo de coisa, é o núcleo da aplicação mesmo, tem autenticação de usuário, etc. E temos o Allegre, que é um serviço também especializado em processamento de linguagem natural. Então faz tradução automática, identificação de vocabulário, tal, especificamente para o nosso software de tradução. E no front-end nós temos alguns clientes, né, em JavaScript e React. O CheckWeb é o nosso cliente principal, né, um cliente web normal. O Checkmark, ele é um aplicativo híbrido, escrito em React e React Native, então ele funciona tanto como uma extensão de navegador quanto um aplicativo móvel para Android e iOS, utilizando o React Native, que a gente vai falar um pouco mais lá na frente. Aqui tem um screenshot de como ele aparece no mobile e aqui como ele aparece na extensão de browser, que daria uma apresentação separada só para falar disso, né, de você ter um código híbrido que você pode compilar tanto quanto um aplicativo web, né, em React, quanto um aplicativo nativo, utilizando o React Native. E nós temos um bot para o Slack, que aí permite que, né, nós temos, como a gente trabalha muito com empresa de jornalismo, vários deles, né, a maioria utiliza também o Slack. Então a gente tem esse bot que permite, né, conecta também a API, permite que várias ações que possam ser feitas dentro do sistema sejam feitas diretamente dentro do Slack. Bom, e essas são as tecnologias então que a gente usa, né, no geral. No back-end nós temos GraphQL em cima de Rails, e no front-end nós temos o React e Relay, que faz a ponte de um API GraphQL com um cliente em React. E é dessas tecnologias que a gente vai falar a partir de agora. GraphQL, bom, GraphQL, para quem não conhece, é uma linguagem declarativa de dados, ela foi desenvolvida pelo Facebook. E o que é bacana dele é que acaba sendo uma descrição da sua API, né? Você não precisa documentar a sua API, porque por ser uma linguagem declarativa, a própria declaração de como funciona a sua API acaba sendo a documentação dela, né? Gera basicamente um esquema que os clientes também podem utilizar para poder validar se tal requisição é válida ou não, se aquele campo existe. Então, não sei se alguém de vocês talvez já tenha usado a API do Facebook, e ele tem um Explorer, né, da API, onde ele lista todos os campos que você pode chamar, os valores de cada campo válidos. Então, tudo isso pode ser declarado via o esquema da API em GraphQL. E isso também é bacana, porque acaba que o cliente só requisita os dados que ele precisa, e você não precisa desenvolver endpoints de API específico para satisfazer algum cliente, né? Você tem apenas uma declaração e cada cliente ele dá uma flexibilidade total para que cada cliente especifique quais dados ele quer requisitar. Então, comparando com o REST, né, que é o que a gente está mais acostumado. No REST, então imagine essa interface de um item básico da nossa aplicação, que seria, você tem o quê? Um item de mídia para ser verificado, se é verdadeiro ou se é uma informação falsa. E geralmente esse item pode ser tagueado, e todo o trabalho de verificação acontece com um time de jornalistas que trabalham em colaboração, adicionando comentários e tal. Então imagine que aqui nós teríamos um diagrama dessa seguinte maneira, né? A gente tem um item de mídia, pode receber vários comentários, várias tags, e um usuário pode adicionar vários comentários, né?
Então, em REST, a gente teria o quê? Vários endpoints, né, para poder satisfazer cada parte dessa interface. Então, a gente poderia ter um endpoint para retornar a mídia, depois um endpoint só para retornar os comentários, outro endpoint só para retornar as tags. E assim, e se você precisar apenas de alguns campos, né, algo que a gente muitas vezes faz quando desenvolve uma API REST é receber um parâmetro fields listando todos os campos que você quer. Então acaba que ele vai crescendo muito, vai ficando difícil de manter, né? Imagine que em algum momento você só queira retornar os 5 primeiros comentários de uma determinada mídia. Então aí se você adicionaria um parâmetro include. Então imagine que, nossa, mas aí para satisfazer essa interface, eu vou precisar fazer uma requisição para os comentários, outra requisição para as tags, e né, pode ficar muito complicado. Eu queria fazer numa requisição só. E aí você faria o quê? Então bora colocar um endpoint onde eu diga todas as colações que eu quero e quais os campos eu quero de cada uma delas e a quantidade de cada uma que eu quero. Vai ficando algo meio difícil de manter e não muito declarativo, né? Então imagine que a gente poderia terminar tendo endpoints do tipo media comments and tags. Vai ficando uma coisa grande e difícil de manter. Então acabam sendo, né, muitas requisições, muitos endpoints e que não dizem muito sobre o seu modelo de dados. Com o GraphQL, você tem um endpoint apenas na sua API, né? Que seria um post, né? E por design da linguagem é um post, né? Porque o post não tem o limite que uma requisição GET tem. Então, um post apenas nesse endpoint que recebe apenas também um parâmetro, que seria um parâmetro query, que é um esquema que parece com o JSON. Então, o parâmetro query ele tem essa cara aí. Embora o retorno seja um JSON válido, a requisição não é exatamente JSON, é um formato típico deles que é inspirado pelo JSON. Então, com esse design, né, apenas um endpoint com apenas um parâmetro query, eu consigo, sendo um cliente, especificar para o back-end quais são os dados que eu quero. Então, aí, por exemplo, nessa requisição aqui, eu estou dizendo que eu quero pegar a mídia que tem o ID 1. Deixa eu ver se o mouse funciona. A mídia que tem o ID 1, aí dessa mídia eu quero o título, o embed dela, né, que seria essa pré-visualização aqui, a lista das 3 primeiras tags, sendo de cada tag eu só quero o valor da tag, os 5 primeiros comentários, e de cada um eu quero os atributos created at text e usuário, e do usuário eu quero o nome e o avatar. Né? Então acaba sendo bem flexível, né? E também acaba sendo bastante legível, né? Você olha o formato da query, você compara com o seu diagrama de dados, eles são meio que equivalentes. Pela forma como os campos ficam aninhados, né, já dá uma visão, basicamente, de quais são os relacionamentos que você tem nesse conjunto de dados. E o retorno, né, como eu falei, acaba sendo um JSON válido. Então, para uma query desse tipo que eu fiz, ele já retornaria, né, todos os campos equivalentes aqui, né? Isso funciona usando um sistema de tipos, né? Então, como se pode ver aqui, né, para cada campo que eu chamo, ele tem espera-se que ele tenha uma classe associada no back-end que no GraphQL isso é chamado de tipo. Então, que seria equivalente a isso aqui. Então, toda API GraphQL tem um tipo raiz, né, que é o query type. E aí no query type eu defino quais são os tipos que eu posso requisitar no primeiro nível. Então eu posso requisitar diretamente uma mídia pelo ID, por exemplo, um comentário pelo ID, um usuário pelo ID, ou nem todo endpoint, nem todo tipo precisa receber um parâmetro, né? Então eu poderia ter, por exemplo, um campo me, que retorna apenas o usuário atual, sem eu precisar especificar um ID. E aí tipos, e aí você pode ter tipos específicos, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, o campo mídia, que eu passo o ID de uma mídia, vai retornar um elemento do tipo mídia. E quando eu olho aqui embaixo o tipo mídia, ele tem um título, um embed, uma lista de comentários e uma lista de tags. Então campos eles podem ter ou tipos né, implementados pela aplicação, como aqui nesse pequeno exemplo, nós temos os tipos media, comment e user, ou nós podemos ter também campos de tipos
primitivos, né, que seria o string e user number, essas coisas, né, normais. Então, fazendo essa composição de tipos customizados e tipos primitivos, você tem, né, você tem um leque muito amplo de como definir sua API. E quando você traz para o Rails, como é que isso funciona, né? Porque o GraphQL é uma especificação em alto nível, né? Não está atrelado diretamente a nenhuma linguagem. Bom, no Rails você tem duas opções. Bom, umas opções, como eu falei, é utilizando um template que a gente desenvolveu. Você dá um git clone, dá um Rails new e passa o caminho para esse template que você fez o clone. E aí ele já gera uma API para você que tem as seguintes características. Ele não tem nenhuma view, né? É uma API headless. Tem suporte tanto a REST quanto a GraphQL, embora atualmente a gente só use REST para fazer autenticação de usuário. Ele tem um Swagger UI. Swagger é uma interface para você fazer exploração de APIs em GraphQL e Rails, né? Então já tem uma API que permite você, que acaba virando uma documentação. E o GraphQL UI também. Já tem integração com Docker, né? Então você já sobe a aplicação, você gera a aplicação, já consegue subi-la de forma automática utilizando Docker. E também gera uma gen para clientes em Rails, né? Então ele gera uma gen que você pode embutir em outras aplicações para que façam requisições a essa API. E também vem com todo o esquema de webhooks e token para permitir essa comunicação entre os múltiplos componentes da sua arquitetura, bem como os clientes. Ou, se você já tem uma aplicação Rails rodando, como é que você adiciona suporte a GraphQL? São duas gens que você precisa incluir, a GraphQL e a GraphQL Relay. Na verdade, na última versão já não precisa, elas foram juntadas em uma única gen. No controller, né, obviamente você vai ter que adicionar a rota também, mas no controller você só precisa ter, como ele só tem um ponto de API, você só precisa ter também um método no seu controller, né, seria um método create, onde você pode receber também umas variáveis, mas você recebe a query, e aí ele vai rodar a query em relação ao seu esquema, e aí o resultado vai retornar como um JSON. E você tem um initializer, que é o que vai gerar o seu esquema, né, o esquema em GraphQL, a partir da sua definição de tipos. E como é que funciona essa definição de tipos, né? No Rails, especificamente, utilizando essa gen. Então, retomando aquele exemplo que eu usei do type media, né, que ele tem um atributo título, embed, usuário e uma lista de comentários, como é que você faria essa definição, né? Então, ele tem uma DSL, né, que é desenvolvida em cima do Ruby, que acaba sendo bastante legível para você implementar. Então, aqui eu defino um objeto do tipo que eu quero, defino o nome, a descrição, e aí eu posso ter uma lista de campos, né? Então, aqui eu defino field title. O types eu posso referenciar um tipo primitivo ou um tipo desenvolvido por mim. Então aqui no caso eu defino dois tipos primitivos string. Quando eu chego no field user, aí já é um exemplo de um campo em que eu estou utilizando um tipo personalizado, né, que é o user type. E aí, para cada campo que você define, você pode ter esse método resolve ou não. Se você tem esse método resolve, você determina o código que vai ser executado quando aquele campo for requisitado. Se você não tem o método resolve, ele vai assumir, né, que o model no Rails associado àquele tipo, ele vai ter um método com aquele nome, né, seguindo a filosofia geral do Rails, né, de ser convention over configuration. Se você não implementou nada, então assume-se um certo comportamento padrão, que no caso é esse, né? Assumir que existe um método com aquele nome. E isso, o field é utilizado para campos que retornam apenas um valor, né? Se você tem um campo que retorna lista, como é o caso de comments ali, então você implementa algo que é chamado de connection. E o connection é a mesma coisa que o campo, né? Você define o tipo dos elementos daquela coleção e o método que vai ser executado quando aquele campo for chamado. A diferença principal é isso, né? O connection retorna uma lista e o GraphQL também já cuida da parte de paginação, tudo isso de forma natural. Então você retorna uma lista e enquanto o field retorna apenas um valor, né? Bom, isso aqui eu acabei já falando, né?
Se você não definir um resolve, ele vai resolver para os métodos de instância, ou então para atributos. Ou então você implementa o método resolve e determina um comportamento específico. Até então, a gente falou para os campos que retornam dados, né? Então, só um cliente que está lendo informações do back-end. Mas também é possível fazer alterações no back-end, e isso no GraphQL é chamado de mutações. Então, as mutações seriam toda a parte C ou D da nossa API, né? Faz o create, o update e o delete. Enquanto as queries, como a gente viu até agora, cuidam de toda a parte de leitura. Então, como é que funciona uma mutation, né? Então, uma mutation também tem um nome, os parâmetros para você espera o retorno daquela mutação. Então, aqui nós temos o nome da mutação é o create media. Eu passo como parâmetro de entrada uma URL, né, da mídia que eu quero criar, que no caso é uma URL do YouTube. E o formato de saída é uma query GraphQL de retorno. Então, aqui no caso, eu quero como retorno o ID da mídia que foi criada com os parâmetros que eu passei como entrada. Bom, essa é a definição de mutation no esquema do GraphQL. No Rails também é similar, né? Você tem uma DSL para definir essas coisas. Então, input field, você determina todos os campos de entrada que você espera. E o return field são todos os campos que são retornáveis, né? Então, aqui no caso, é uma mídia, e o resolve determina o que aquela mutação faz. Então, aqui no caso, a gente instancia um objeto do tipo mídia, aplica o valor da URL que recebeu como parâmetro e salva, né? Bom, no caso, também acaba sendo muito repetitivo você sempre escrever, né, para cada mutação que você tem, você definir um bocado de input field, um bocado de return. No caso do Rails, os resolve são muito parecidos, né? Basicamente você vai instanciar um model, atribuir um bocado de valor de atributo e dar um save, né? Num create. Num delete também é similar, os métodos. Você vai encontrar uma instância de uma classe e destruir. Ou no update é a mesma coisa, você vai encontrar uma instância de uma classe, atribuir os valores e salvar. Então, para o nosso caso, a gente desenvolveu uma lib também, onde ele já define todas essas operações CRUD de forma automática, né? Já define o create, update e o destroy. A gente só precisa dizer qual é o nome do tipo, e aí ele já resolve para o nome do model, e os campos de criação e os campos de atualização também. Isso é basicamente como funciona no back-end, né? No GraphQL com Rails, e agora a Lê vai falar sobre o React. Bom, Caio apresentou aqui, né, como é que funciona, como está dividida a nossa arquitetura, como funciona o back-end, né? E agora eu vou mostrar como é que a gente utiliza isso no nosso cliente principal, né, web. A gente usa a lib React para criar aqui os nossos componentes, né? O React, provavelmente muita gente conhece, né? Desenvolvido pelo Facebook, e é uma biblioteca para camada de visualização, né? Ele não é um framework completo, né, para aplicações web ou para front-end. Ele basicamente serve para você criar componentes descrevendo como é que eles vão ficar estruturados ali na sua view, né? Mais um framework JavaScript, né? Sem mais um, mas é um bem bacana. Então a gente tem ali a complexidade, né? Na verdade, do two-way data binding. Ele é aplicável para quando você tem alterações frequentes nos dados, né? Como, por exemplo, surgiu da necessidade específica da interface do Facebook, né? Então você tem ali muita coisa sendo atualizada, comentários, likes, dislikes, enfim, né? Fotos, tags. Tem muita coisa acontecendo, sendo atualizada ali na tela, né?
ele foge da lógica do MVC, né, porque na verdade está ali preocupado basicamente com a renderização ali dos dados, né. Então aí o React ele se livra de todos esses... Oi? Pulou? É isso, ele se livra aí de todo essa carga extra, né? E ele está basicamente interessado ali em controlar a renderização ali dos dados. Bom, tudo em React é um componente, né? Então, aqui, digamos assim, no modelo clássico, né, onde se usaria REST, a gente teria um controller que faria as chamadas para cada requisição, né, para você adicionar um comentário, deletar comentário, adicionar uma tag, né. Bom, o React não, digamos assim, não se envolve com isso, né. Aqui a gente teria um código Angular, né, mostrando os dados embutidos ali no seu template, né. E aqui a inserção de um evento num elemento, né. Bom, em React é um pouquinho diferente, né. A gente tem componentes, os componentes eles podem conter outros componentes, né? Você pode montar aí componentes dentro de componentes. E isso é bom porque ajuda a gente a criar componentes pequenininhos, né? Fáceis de manter, onde cada componente ali ele é responsável por uma coisinha, né? Uma coisinha simples. Então é fácil de manter, né? Ao invés da separação de concerns, a gente tem a separação de componentes, né? E aí os componentes autocontidos, eles facilitam, né, a testabilidade, né, a composição, a reutilização e a manutenção. Bom, aqui a gente tem um exemplo aqui de um componente de tag, né? A gente tem aqui os imports lá em cima. Bom, aqui a parte que, digamos assim, principal ali seria essa função render, né, dentro aqui do elemento component, né, onde ele está retornando aqui, ele está retornando um bloquinho aqui que parece com HTML, né. Parece ali uma div lá com spam, com o nome da tag, e um evento de clique lá no xizinho, né, que vai chamar ali a função ali delete, né. Bom, parece HTML, mas não é, né. A gente tem uma linguagem chamada JSX, que é uma linguagem de marcação parecida com HTML, né. É muito bom porque basicamente todo mundo conhece HTML e te dá assim uma ideia da composição, né? Que está alinhado com o que envolve o que, quem contém quem. E aí você declara a sua interface, você descreve de forma declarativa, né? E o React usa isso para saber exatamente o que precisa ser atualizado na hora do render, né? Então, basicamente, na hora que você dá um build lá na sua aplicação, o pré-processador traduz aquele JSX para JavaScript plano. Bom, e aí a gente tem o seguinte, né? A gente precisa evitar operações custosas de DOM, minimizar o acesso ao DOM, atualizar os elementos offline antes de reinserir no DOM, evitar ajustar layouts em JavaScript. Bom, a gente precisa fazer isso? Na verdade, não, né? O React cuida disso para você. Bom, e aí o React redesenha tudo a cada atualização, mas levando em consideração isso que a gente falou aqui agora, né? Ele vai calcular
conjunto de alterações mínimas que ele precisa redesenhar, né? Bom, parece custoso, na verdade é rápido, né? Ele usa um DOM virtual e a partir daquela descrição da interface que a gente viu, o JSX, ele calcula as diferenças entre a versão atual que está na tela, na verdade a versão atual nova, né? Anterior que está na tela, e ele vai computar o conjunto de alterações a serem aplicadas, né? E faz isso de uma vez. Então, é bem rápido, né? E aí a gente tem uma única fonte de dados, que são as props. As props são, basicamente, são passadas ali como atributos, né? Segundo a sintaxe ali do JSX que imita o HTML, né? Então aqui a gente tem, aqui do lado esquerdo, uma tag, né? O componente tag, onde ele recebe aqui uma prop tag. E, bom, basicamente isso aí é o que o componente usa para, digamos assim, popular com dados, né? A sua apresentação. Mas os props, digamos, são imutáveis, né? É o que você recebe do servidor na requisição. Só que, paralelo a isso, você tem o state, que é o estado interno do seu componente. Bom, e o React, ele tem... os componentes do React, eles têm um ciclo de vida, né? Que são callbacks, são chamadas durante o processo de construção e atualização e remoção, né? Então você tem aqui, um exemplo, um componente will mount, né? Então antes antes da montagem ali do componente no DOM, ele pode executar um código, e existem outras callbacks, né? Por exemplo, component will receive props, will update. Então você tem momentos certos ali que você pode modificar o estado do componente, né? Antes que ele redesenhe. Isso é bom, que isso resolve um problema bem clássico assim em JavaScript, que é o problema de se lidar com a natureza assíncrona da linguagem, né? Quem desenvolve aqui em JavaScript, acredito que já tenha tido muito esse problema de, enfim, fazer alguma coisa, imaginar que algum valor ou alguma ação já teria sido executada naquele momento, mas na verdade não foi, né? Porque existe uma outra coisa executando em paralelo, ou o seu código foi executado antes de um outro que estava sendo executado antes. E aí você tem que fazer todo o malabarismo, passando função como parâmetro de função para ser executado. Vai ficando aquele código lindo, aninhado de função dentro de função em callback. Ou, né, mais recentemente, um vício de uso de async e await, né? E aí você vai transformando o JavaScript em uma linguagem processual, né? O que não é a ideia. Então, uma coisa bacana do React é isso, você não precisa se preocupar com isso, né? Porque esses callbacks têm a garantia de executar no momento certo, sem você perder os benefícios de performance que a natureza assíncrona do JavaScript te proporciona, né? E o React, bom, enfim, então o Facebook desenvolveu duas linguagens com as mesmas, os mesmos valores, digamos assim, né? Então o React ele é mais focado para o desenvolvimento web, e o Native ele é mais adequado, ele é feito para o desenvolvimento de aplicações móveis. Então, uma diferença básica entre o Native, né, a gente pode pensar, mas eu já desenvolvia em JavaScript para mobile usando Ionic, usando Cordova, já há bastante tempo, né? A diferença básica é que quando você tem um framework do tipo Ionic, é que você desenvolve e, mesmo assim, você está gerando uma aplicação web que roda no aplicativo móvel dentro de um WebView, né? Então, você tem todo o desgaste de performance que isso traz. No caso do Native, é diferente porque você desenvolve em JavaScript, ele gera um código nativo. Então, ele é de fato uma aplicação nativa que roda no dispositivo móvel, como se você tivesse desenvolvido em Java para Android ou em Objective-C para iOS.
Então, ele é uma biblioteca que também você escreve em JavaScript e JSX, e assim como no caso do React, você tem um compilador que vai converter o JSX para JavaScript plano, executável no browser, no caso do Native, você tem também um compilador que vai converter o código em JSX para um código nativo, né? No caso do iOS é o Cocoa, no caso do Android é o Android UI. Então, com isso, você tem todo o ganho de performance que uma aplicação nativa tem, né? Tem um caso que, assim, para a gente é bastante legal, porque como a gente usa React nas aplicações web, a gente pode reutilizar componentes, né? Então, a gente tem um componente que a gente usa no React, que a gente pode continuar usando no React Native, e ele também é extensível, né? Como é uma linguagem mais ou menos nova, você pode implementar novos componentes para o React Native implementando código nativo. Sem falar da vantagem de você poder desenvolver a aplicação nativa escrevendo em JavaScript, né? Só você não precisar escrever Java já é uma grande vantagem. Então, basicamente, como é que a gente tem, né? Então, você tem o mesmo design da linguagem, ali nós temos um componente escrito em React, onde você pode compilá-lo utilizando o React.js para o DOM, né, para rodar no browser, ou usando no React Native, você pode executá-lo em Android ou iOS, exatamente o mesmo código. No nosso caso, como nós temos várias aplicações de front-end, para evitar reescrever a mesma aplicação o tempo todo, a gente desenvolveu um gerador human, que ele já gera o esqueleto de uma aplicação que pode executar tanto como React quanto React Native, que recebe uma URL como parâmetro de entrada, né? Isso é algo comum a todas as nossas aplicações, né? No caso do check, ou a gente está verificando se um link, um tipo de mídia, uma imagem, um texto é verdadeiro, e no caso do bridge, a gente está sempre tentando traduzir um link, um pedaço de texto, uma imagem, qualquer coisa dessa, né? A gente, com esse gerador, permite escrever o layout utilizando size, né? E aí, no caso do React, ele compila para CSS, no caso do Native, ele compila para Stylus, né? Que é a forma própria do React Native de implementar interface. E aí ele já gera também a documentação, a abstração de plataforma, né? A abstração de plataforma quer dizer que a gente tem um componente Py para as aplicações web e um componente Py para as aplicações native, né? Porque a forma de você lidar com o input de dados de entrada, lidar com acesso à memória interna, né? Essas coisas é diferente, né? Mas aí os componentes filhos são todos iguais, né? A gente abstrai isso. E também vem com integração com Docker e para fazer comunicação com APIs GraphQL. Então, no caso aqui, a gente tem uma aplicação bem simples que mostra essa natureza híbrida, né, de você ter múltiplos clientes em React e React Native. Então, quando a gente tem uma aplicação web, imagine aqui que essa aplicação web bem simples, que apenas mostra qual foi o parâmetro de entrada que eu recebi. Então, quando você está rodando uma aplicação web, a forma que ele espera de receber esse parâmetro é via URL, e aí aqui a gente está simplesmente imprimindo o valor na tela, né? Se a gente compilar como uma extensão de navegador, aí você tem duas formas de ter essa entrada. Uma é se você executar a extensão a partir da barra superior, ele vai ler o valor da URL atual dessa aba, ou se você executar, né, a partir do menu de contexto, clicando com o botão direito sobre um link, ele vai exibir o destino daquele link, né, no caso. E esse componente interno, esse que tem o título teste e que mostra o valor atual, ele é o mesmo para todas as plataformas, né? E no caso da aplicação móvel, isso, a forma dele receber os dados é recebendo o parâmetro a partir do menu share, né? Então você pode, em qualquer outro aplicativo, chamar o menu compartilhar, executar a aplicação, e ele vai receber como valor o valor que foi compartilhado a partir de outra aplicação. Esse é um exemplo clássico também de um caso que a gente precisava de uma funcionalidade no Native que não tinha, então a gente implementou esse módulo, que é o React Native Share Menu, que permite que você tenha uma aplicação em React Native disponível no menu compartilhar de outras aplicações. Isso é algo que a linguagem não tinha. Bom, e assim como a parte que a gente falou do back-end, né, que primeiro falou como ler os dados e depois como alterar,
No caso do React também é parecido, né? A gente falou até agora como você lê os dados do back-end e usa para montar a interface. No caso do Relay, no caso do React é similar, né? Então, assim como no back-end a gente tem as mutations para fazer alterações na aplicação, no front-end isso é feito via o Relay, que, como o logo já mostra, né, faz essa ponte entre o GraphQL e o React, né? Então, basicamente, faz com que dados possam ser requisitados ou alterados a partir do cliente. Então, num diagrama, como é que isso funciona, né? Os componentes, como a gente explicou, eles recebem os dados via props, né? O React também tem algo muito legal, que é esse store local. Então, você não precisa muito se preocupar em fazer cache. Se você tem uma interface que mostra um certo conjunto de dados, e aquele conjunto de dados não foi alterado, a segunda vez que você requisitar, enfim, imagine que o usuário está numa página e depois volta, né? Então, ele não vai requisitar aqueles mesmos dados novamente do back-end, porque ele já está no cache local. É importante notar que esse cache não persiste, né? Então, se você recarregar a página, ele já foi perdido. Embora você possa implementar na mão como persistir entre sessões, mas por design da linguagem isso não vai acontecer. E aí, as ações feitas a partir dos componentes causam alterações no back-end e também no cache local. Uma coisa legal que ele tem é de fazer atualizações otimistas, que é essa seta aqui no diagrama. Então, imagine que eu edito o título de alguma coisa. Então, primeiro ele vai mostrar na interface já o título editável, né? Ele faz essa atualização otimista, que faz primeiro essa alteração no cache local enquanto ela vai para o servidor, e aí, a depender do retorno do servidor, ele desfaz ou não, né? Então, você já deve ter percebido isso no Instagram e no Facebook, que usam esse tipo de tecnologia, que usam essa mesma tecnologia, né? Que às vezes parece que foi e depois desfaz, né, se deu algum problema. Então isso é bastante legal porque para o usuário parece que é mais rápido, parece que é rápido, né? Porque acontece de forma imediata na interface, embora a operação de fato ainda esteja acontecendo. Então como é que funciona isso aqui, né? Então aqui nós temos de novo aquele velho componente. Imagine que ele esteja organizado dessa forma. Como é que acontece? A forma de fazer uma query relay é similar, né, como eu mostrei que funciona uma query em GraphQL. Você define uma rota, né, esse aqui seria o container, né, e aí, a depender do resultado, ele vai passar todos esses dados para o componente, né. Então aqui eu faço aquela mesma query GraphQL que eu mostrei lá no começo, né, dentro do relay, como é que ela aparece, né. Você faz a query dessa forma, e aí os resultados serão passados para um componente, né? Então aqui tudo passa via props. Então aqui se eu estou requisitando um objeto do tipo mídia, né, na raiz da minha query, ela vai retornar também na raiz das minhas props, que são passadas como resposta para o componente. Então, né, recapitulando no geral isso que foi falado, né? Apenas os dados novos são requisitados. Outra coisa legal é que, como a gente tem toda a declaração do nosso conjunto de dados num esquema, né, feito pelo GraphQL, as queries são validadas localmente. Então, se um cliente requisita um dado que não existe, né, como ele tem uma cópia do esquema local, ele já faz aquela verificação local e não manda o request para o back-end. Né, ele já consegue validar ali, se eu estiver requisitando um campo que não existe, ou um valor inválido, ele já retorna na hora, né, diminuindo a carga no back-end. E a forma de mutações também é similar. Essa é uma coisa que eu acho que a definição do relay não é muito amigável, em termos de o nome que os métodos recebem, né? Então, para uma mutação, você define alguns métodos. Então, o getMutation, tudo bem, né? É o que você define o nome da mutação a ser chamada. Então, aqui, por exemplo, né, voltando para aquele exemplo das tags, eu defino uma mutação para criar uma tag. No getFetchQuery, que é um péssimo nome, você define qual é o resultado esperado daquela mutação. Então, aqui eu estou dizendo que para toda tag que eu criar, eu quero retornar aquela tag que foi criada e a lista atualizada de tags, por exemplo.
No getVariables você determina os parâmetros de entrada. Então aqui no caso eu estou passando como parâmetro para essa mutação o valor da tag que eu estou criando e o ID da mídia a qual eu quero adicionar aquela nova tag. E por fim no getConfigs, que é o pior método, você determina um conjunto de ações a serem executadas no seu store local. Então aqui no caso, existem vários tipos, aqui no caso eu estou dizendo que eu vou executar uma função do tipo rangeAdd, que é o quê? Aqui basicamente eu estou dizendo que essa tag que eu estou criando, eu quero adicioná-la ao meu store local na lista de tags da mídia que tem aquele ID. Né? Então, basicamente, eu digo para o relay como eu quero atualizar meu store local com base naquela mutação, de forma que os meus dados continuem atualizados por aquela ação, sem que eu precise fazer uma nova requisição ao back-end. E a forma de chamar uma mutação, né, escondendo toda essa parte que está por baixo dela, né, no nível mais alto é até bonito. Né? Você instancia uma classe e passa os parâmetros de entrada. E, bom, e basicamente é isso aí que a gente tinha para falar. Me mostraram uma plaquinha ali dizendo que eu tenho 5 minutos para perguntas. Obrigado. Perguntas, alguém? Parabéns pela palestra. Minha pergunta é mais a nível de back-end. Como vocês estão usando o GraphQL, cache e permissionamento ACL, vocês tiveram dificuldades ou não foi implementado isso a nível de back-end? Se eu ouvi direito, que eu não ouvi direito. Como é que a gente implementa cache, né, no back-end e permissões? Cache e? Permissões. Versões no back-end. Permissões. Permissões, Isso. Sim. Permissões daria uma palestra à parte, né? Mas não está muito relacionado ao lance do GraphQL, né? Pode ser no geral. No nosso caso, com Rails, a gente faz com CanCanCan, que é a evolução do CanCan, em que as permissões são em nível de model, né? Então, como é num nível mais baixo da aplicação, na verdade não importa muito se no nível mais alto você está usando o GraphQL ou não, né? Então, todo o lance de permissões, como eu mostrei, né, toda a mutation ele dá um save. Então, naquele save, como é um save já na instância do model, ele vai executar as permissões em nível de model. Né? Então, é naquele nível que a gente faz o lance de permissões, utilizando essa outra gen, que não tem relação com o GraphQL. E no caso de versões, você fala versionamento do model em si? Cache. Sim. Sim. Nesse caso, também não existe nada assim no core do framework, mas você consegue implementar. No nosso caso, a gente consegue fazer 2 tipos de cache. O cache do Rails mesmo, né, que é o Rails cache, e aí você executa. A gente tem alguns atributos que são com counter cache. Então, por exemplo, a gente tem uma lista que tem o número de mídias de cada projeto. Você não precisa executar uma query para cada um deles, contando quantos elementos tem. Para cada objeto, a gente já tem um atributo, que é um counter, e a gente incrementa quando um elemento é criado ou não. Né? Então, essa é uma outra estratégia que a gente usa. E outra é de você fazer cache de resposta HTTP. Então, se a gente tem múltiplas queries concorrentes executando ao mesmo tempo, requisitando exatamente os mesmos dados, você pode não executar todas, né? Você pode deixar 4 em espera, enquanto você executa a primeira, faz um cache daquela resposta e retorna para as outras. Então, essas são basicamente três estratégias. Agora, em termos de performance também, um caso importante é que é muito fácil com o GraphQL você cair no problema do N+1. Né? Então, você executa, você tem um campo e dentro do campo você tem outro, se você não fizer com cuidado, ele vai executar N queries para cada um daqueles filhos. Então, também tem uma outra gen que você usa, que é, se não me engano, o nome é GraphQL Batch, onde ele computa as queries para todos os filhos e faz uma query só, usando o join. Né? Então, enfim, existem várias estratégias de performance. Bom dia. Eu queria saber como que vocês trabalham... Estão ouvindo? Eu gostaria de saber como que vocês trabalharam com os dados,
qual é o banco de dados, se a aplicação trabalha de forma offline, sincronizando os dados também ou não. Para sincronização offline a gente só trabalhou com isso no mobile. Então no mobile ele tem um store local e ações que você faz se o dispositivo não estiver online, ele vai guardando no cache local e assim que fica online ele dispara, né, as mutações. Então, só isso. No cliente web normal, a gente ainda não tem, né? Então, ainda não é um PWA completo. E, em caso de banco, a gente usa o Postgres como banco relacional. Para busca, a gente usa Elasticsearch. E para cache, a gente usa o Redis. Então, um stack bem clássico, assim. Não mais? Para os tímidos também a gente pode fazer a pergunta pessoalmente depois. Primeiramente, parabéns pela palestra, foi muito boa. Eu queria perguntar se teria como fazer uma migração aos poucos de um sistema que já está maduro, com back-end em Rails, para usar o GraphQL, ou seria do zero? Daria para fazer isso? Não, dá para usar. Se você já tem um serviço rodando em Rails, implementar uma camada GraphQL no topo é bem fácil. Inclusive tem Gens também para Ruby, que já leem os seus models e já geram um modelo GraphQL pré-preenchido para você. E é que você pode só, enfim, tirar ou adicionar campos e tal. Mas não precisa fazer do zero. Obrigada. Valeu, é isso aí.